Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Isaías Costa e hoje, gente, eu tô aqui para falar com vocês sobre um tema super bacana, né, que é a vida, a morte, a relação entre a vida e a morte e o seu sentido. A gente vive se perguntando, né, qual o sentido da vida, o que é que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos depois que tudo isso terminar, né, isso que a gente chama de existência, de vida, de encarnação. Hoje eu vou falar um pouco sobre a importância de estarmos vivos, sobre o sentido da vida e o fato de estarmos como seres humanos encarnados aqui no planeta Terra, o quanto tudo isso é magnífico, né? Eu vou trazer a visão da querida Elizabeth Kubler-Ross, né? Quem ainda não conhece, eu acredito que muitos de vocês sabem quem é, né? Muitos de vocês sabem quem é essa pessoa, chamada Elizabeth Kubler-Ross. Ela é uma grande psiquiatra, né, da Suíça, né, nasceu na Suíça e ela se especializou no trabalho de morte e vida, no trabalho de luto, pessoas que estão em estágio terminal de vida. E ela se tornou mundialmente famosa a partir de um livro que ela escreveu chamado Sobre a Morte e o Morrer, né? E aí ela, de certa forma, ela influenciou várias áreas da medicina, da psicologia, né? Uma área que o nome é até meio esquisito, né? Chamada tanatologia, né? Que é o estudo sobre a morte, os estudos sobre o luto, entre várias outras áreas. Ela influenciou extremamente a partir principalmente desse livro chamado Sobre a Morte e o Morrer. É um livro que eu li alguns trechos, confesso que eu não li esse livro todo, mas é um livro assim, referência nas mais diversas áreas, entre elas a medicina, a psicologia principalmente, entre outras, na área da pedagogia, dependendo da situação, na área dos cuidados paliativos dentro da medicina. Tudo isso ela influenciou extremamente a grande Elizabeth Kubler-Ross. E hoje, gente, eu vou fazer um pouquinho diferente, né, esse vídeo, falar um pouquinho sobre ela, né, e falar um pouco sobre um livro que ela escreveu, né, que já foi no final da sua vida, em 1998, né, ela, só a título de informação, ela faleceu, gente, no ano de 2004, né, com 78 anos, e ela escreveu esse livro quando tinha 71 para 72 anos. Ela já estava assim com a saúde bastante debilitada, né, assim, se movimentando por cadeira de rodas, né, ela já não tinha mais muita assim, né, mobilidade, ela não conseguia mais caminhar, né, ela já estava muito fragilizada e ela morreu por conta de uma série de derrames cerebrais. Ela teve os chamados AVCs, né? Ela teve alguns, eu não sei exatamente quantos foram, e a cada derrame cerebral que ela foi tendo, ela foi ficando mais frágil, até que desencarnou em 2004 com 78 anos. E esse livro é um livro chamado A Roda da Vida. Infelizmente eu não tenho esse livro físico, né, para mostrar para vocês aqui na câmera, eu só tenho esse livro em PDF. Inclusive, gente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição esse livro, o link, né, para que vocês possam fazer o download desse livro, porque hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Em vez de ler alguma citação, alguma coisinha que traz como inspiração, eu vou ler, digamos, um capítulo inteiro, né, desse livro, que são capítulos curtos. Esse livro, gente, ele é uma autobiografia. Ela conta, né, Elizabeth Kubler-Ross, ela conta toda a sua vida, né, os principais momentos, as vivências, né, as experiências mais marcantes que ela teve desde criança ou mesmo antes de nascer, né. Ela fala do processo gestacional até o final da sua vida. Ela conta muita coisa sobre a sua vida nesse livro, os principais momentos. É um livro delicioso de ler, né? Enfim, né, eu li alguns trechos, eu não li ele todo ainda, né, mas eu estava me recordando, né, desse livro, quanto ele é maravilhoso, e quis fazer esse vídeo, né, e ler para vocês, né, depois dessa reflexão aqui inicial. Eu vou ler para vocês o último capítulo desse livro. Eu falei para vocês que o livro principal dela se chama Sobre a Morte e o Morrer, e o capítulo final, né, desse último livro da vida dela, que é sua autobiografia, A Roda da Vida, o título dele é Sobre a Vida e o Viver, né? Então
Hoje, gente, até para o título, né, desse vídeo, eu vou trazer a visão, né, da Elizabeth Kubler-Ross sobre uma vida repleta de sentido. É sobre isso que eu vou falar com vocês. Só antes, gente, de continuar, né, pedir para que vocês deem um like, um joinha no vídeo. Isso é super importante, né, para que esses vídeos eles possam chegar para cada vez mais pessoas. É assim que o YouTube funciona, através do número de likes nos vídeos. Quanto mais likes os vídeos têm, ele entende que é um conteúdo relevante e coloca como recomendação para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas parecidas, né, aqui sobre a vida, sobre o viver, o morrer, o luto. Elas podem acabar caindo nesse vídeo e assim a gente espalhar essas mensagens, essas reflexões para cada vez mais pessoas. Posso contar com vocês, gente? Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com seus amigos, comentarem. Tudo isso ajuda muito o canal a crescer e a gente chegar para cada vez mais pessoas, tá ok? E para quem estiver no Instagram, lá embaixo tem um desenho de um aviãozinho de papel, vocês clicam nele e podem compartilhar com seus amigos que vocês sentem que podem se beneficiar de alguma forma daquilo que eu estou trazendo hoje, né, transmitindo hoje para vocês, certo, pessoal? Lembrando, né, que eu vou fazer uma pequena leitura, né, de um desses capítulos. São capítulos curtos desse livro. É o capítulo de número 40, né, dentro desse livro. E só mais um detalhe, viu, gente, que como o espaço no YouTube, na descrição do YouTube, ele não é tão grande assim, ele cabe muita coisa, mas ele não é infinito. Talvez não dê para transcrever essa parte que vai ser lida aqui, né? Mas caso não dê para transcrever tudo, eu já falei para vocês que eu vou deixar o link, né, para que vocês façam o download, né, desse livro, A Roda da Vida, da Elizabeth Kubler-Ross. E aí vocês podem, assim, ler uma parte dele e o restante vocês leem pelo PDF que vai estar disponibilizado, tá certo? Pois é, gente, a Elizabeth Kubler-Ross, essa super médica, ela tem os estudos sobre o luto, né? Inclusive, até uma vez eu fiz uma palestra falando sobre o luto, né? E eu me utilizei muito, né, da teoria dela, que foi a teoria que mais se popularizou, né, do luto, como tendo 5 fases, né? Você tem a fase da depressão, a fase da raiva, a fase da aceitação, da barganha, né? Você tem 5 fases ao todo, e aí ela coloca tudo nesse livro mais famoso dela, que é o Sobre a Morte e o Morrer, no qual ela traz, né, assim, muitas vivências, muitas experiências do seu período trabalhando, né, com pacientes terminais, né, com pessoas já no estado de cuidados paliativos, né, e aí ela se especializou, né, trabalhando com esses pacientes, né, que já estão em fim de vida. Inclusive, aqui no Brasil nós temos uma super médica, né, que provavelmente muitos de vocês devem conhecê-la, né? Eu acompanho muito o trabalho dela, que é a querida Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela tem um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro que é best-seller. Eu já li, eu já até escrevi textos a partir desse livro. Um livro maravilhoso. E ela conta nesse livro, e ao longo das lives que ela faz muitas lives no Instagram, ela conta que essa doutora, Elizabeth Kubler-Ross, ela é uma super inspiração. Eu acredito que ela deve ter lido todos os livros dela, dessa doutora, né, médica psiquiatra, né, e assim, é uma forma de vocês, se não quiserem ler diretamente a obra dela, vocês conhecerem um pouquinho, né, das ideias que ela transmitiu, né, de uma forma simples, de uma forma bacana, certo? Inclusive eu fiz mais isso, assim, eu conheci mais essa doutora Elizabeth Kubler-Ross a partir da Ana Cláudia Quintana Arantes do que das próprias obras dela, né? Uma dica que eu dou aqui para vocês, viu, gente? Aí assim, ela foi uma pessoa que a vida inteira procurou ter um sentido pleno, né? Ela procurou ter uma vida que fizesse todo sentido para ela, e ela conseguiu. Tanto é que ela revolucionou uma das áreas da medicina, né, que é essa área dos cuidados paliativos, né, dos estudos sobre a morte. E ao longo da vida dela, ela teve inclusive algumas mudanças de tendência, né, já para o final da vida dela. Ela estudou uma área que muita gente tem até uma certa aversão, que é o chamado EQM, as experiências de quase morte. Ela estudou muita coisa sobre as experiências de quase morte.
como é que é essa coisa da passagem, né? De quando a gente está aqui no planeta Terra e para onde que nós vamos, né? Depois de desencarnar. É uma área super difícil, super complexa. Eu confesso a vocês que eu não conheço absolutamente nada assim nos pormenores, né? Eu já li algumas coisas, mas nada com que eu me sinta seguro para falar. Talvez em algum momento eu ainda venha a estudar isso com mais profundidade, mas é algo que eu sempre digo aqui, gente. Eu nunca vou falar sobre temas aqui que eu não tenha estudado, que eu não tenha lido com mais ênfase, né? E essa é uma das coisas que eu ainda não estudei assim com profundidade, então eu não tenho base, né, suficiente para falar sobre isso, mas foi uma das áreas interessantíssimas que ela no final da sua vida ela estudou. E durante um outro período da vida dela, né, um período longo até, eu acredito que foi mais de uma década, ela trabalhou com aqueles pacientes, né, que eram diagnosticados com AIDS, né, e que sofriam muito por conta de terem esse sistema imunológico mais fragilizado, né? E a possibilidade de morrerem a qualquer momento por conta de algum infortúnio, né? Então, ela trabalhou muito tempo no auxílio a essas pessoas. A gente sabe que na década de 80, principalmente, teve um boom, né, no mundo inteiro de AIDS, né? Quem é da década de 80, 90 sabe muito bem disso, né? Que houve todo um projeto, né, uma conscientização, uma mobilização midiática até, para que as pessoas elas tomassem consciência, né, de que é uma doença sexualmente transmissível muito perigosa. E aí teve toda aquela campanha, né, de usar camisinha, né, de ter todos os cuidados higiênicos, né, para que você não venha a converter, né, essa doença tão séria. Né. A gente teve isso muito forte na década de 90, até acho que o comecinho dos anos 2000 ainda tinha isso muito forte. Depois as pessoas realmente se conscientizaram, pelo menos a grande maioria, né, da utilização de camisinha, né, de você ter todos os cuidados para que você não pegue, né, doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis. Então assim, ela passou muito tempo trabalhando com isso também. Então assim, ela foi uma pessoa maravilhosa, gente, alguém que realmente fez uma diferença gigantesca no mundo. E ela realmente foi uma pessoa que teve uma vida repleta de sentido. Uma outra coisa super legal que eu li nesse livro sobre a vida dela é que ela é trigêmea. Acho que muitas pessoas não sabem disso. Ela é uma de 3 irmãs gêmeas e daquelas gêmeas univitelinas, né? Aquelas que são extremamente parecidas. São 3 quase que fotocópias umas das outras. E ela foi a primeira das 3, né? Ou seja, ela nasceu, ela fala nesse livro que ela nasceu tão pequenininha, que ela própria, ela se chamava de camundongo, né? Como se fosse tipo uma ratinha, né? Ela se autodeclarava um camundongo, né? Ela coloca isso nesse livro. Chega a ser até engraçado, né? Ela se declarar como se não fosse tipo uma ratinha, né? Mas por que ela fala isso? Porque ela nasceu com menos de 1 quilo, gente. E aí essa é uma das coisas que eu acho assim maravilhosa dentro da história dela. Como é que uma pessoa tão pequenininha, né, que nasceu com menos de 1 quilo, ela conseguiu se tornar tão grandiosa, né? Alguém que revolucionou a medicina, os cuidados paliativos, entre muitas outras coisas, né? Escreveu livros que vão certamente se eternizar, né? E aí ela fala logo no começo do livro, né, que ela precisava fazer de tudo para se diferenciar das suas irmãs, porque a sua imagem ela era totalmente atrelada com a imagem das outras 2 irmãs. Elas se vestiam igual, elas às vezes eram até confundidas, e isso foi uma coisa que, assim, psicologicamente interferiu muito na vida dela. E aí ela quis sempre ser mais intrépida, sabe, aquela pessoa firme nas suas decisões. E isso foi super importante para que ela se tornasse médica, fizesse medicina, se especializasse na área da psiquiatria, né? Ela tinha, gente, um pai super rígido. O pai dela era aquela pessoa assim que queria tudo do jeito dele. Muito provavelmente devia ser bem machista, né? Porque ele era super conservador. Ela vinha de uma família extremamente conservadora. E assim, o pai dela queria que ela fosse, gente, secretária. Ele tinha tipo uma empresa, né? Uma empresa grande. E aí, como ele estava envelhecendo e tudo mais, o que ele queria
era que ela assumisse muita coisa dentro dessa empresa dele. Só que isso, gente, não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver com seus sonhos, com aquilo que ela realmente queria para a vida dela. Então, ela precisou ser muito mais firme para poder encarar o próprio pai, né? Eu falo isso até psicologicamente, gente, que nós, quando somos crianças, adolescentes, um dos maiores desafios da nossa vida é, como se diz popularmente, né, peitar o pai. Ela teve que peitar o seu pai, né, que seria tipo uma super, né, dificuldade, né, um grande assim, empecilho que poderia ser, né, ela ser levada pelas decisões do pai. E ela teve coragem, ela teve audácia para isso, intrepidez para isso. E ela coloca tudo isso nesse livro. Ela bateu o pé e disse: eu vou fazer medicina. Desde criança ela tinha esse sonho de se tornar médica. E ela, inclusive, ela fala isso pro pai: eu vou ser médica, ninguém vai me impedir. E ela acabou sendo e revolucionou, né, a área da medicina voltada para os cuidados paliativos, né, as pessoas já no fim de vida. É bacana isso, gente. Isso aí que são só algumas coisas que eu estou comentando a partir desse livro, né? Eu falo isso aí, assim, quem sabe alguns de vocês que estejam assistindo esse vídeo acabem se interessando, né, por essas histórias e queiram ler esse livro, né? Se um de vocês se interessar por ler esse livro, eu já vou ficar extremamente feliz, né? Porque é uma obra magnífica, uma história de vida extremamente motivadora, inspiradora. E aqui eu estou dando só uma palhinha, né, do que é a história magnífica da Elizabeth Kubler-Ross, né, que com certeza viveu uma vida com muita plenitude. Beleza, gente? Aí, para poder encerrar esse vídeo, como eu falei para vocês, eu vou ler, né, esse último capítulo a partir do PDF, né, que eu tenho dele. Vou colocar aqui para ler para vocês. O título dele é Sobre a Vida e o Viver, né? E aí, só lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link para que vocês possam fazer o download desse livro. Vejam só, gente, como é bonita a fala dela e o quanto ela escreve de uma forma poética, né, de uma forma muito leve. E ela diz assim, no último capítulo da sua autobiografia chamada A Roda da Vida, sobre a vida e o viver: é bem do meu feitio já ter planejado o que vai acontecer. A minha família e os meus amigos vão chegar de todas as partes do mundo, seguir o caminho através do deserto até encontrarem uma pequena tabuleta branca espetada numa estrada empoeirada onde está escrito Elizabeth. Depois continuarão dirigindo seus carros até a tenda indígena e a bandeira suíça que fica no alto da minha casa em Scottsdale. Alguns estarão tristes, outros vão saber como eu estou finalmente aliviada e feliz. Eles vão comer, contar histórias uns para os outros, rir, chorar e, num determinado momento, soltar uma porção de balas de gás parecidas com extraterrestres no céu azul. É claro, eu vou estar morta. Mas por que não dar uma festa de despedida? Por que não comemorar? Aos 71 anos, eu posso dizer que vivi de verdade. Depois de começar como uma coisinha insignificante de menos de 1 quilo, que não se esperava que sobrevivesse, passei a maior parte da minha vida lutando contra as forças gigantescas do tamanho de Golias e da ignorância e do medo. Os que conhecem o meu trabalho sabem que, na minha opinião, a morte pode ser uma das maiores experiências da vida. Os que me conhecem pessoalmente podem testemunhar com que impaciência tenho esperado a transição da luta e dor deste mundo para uma existência de amor total e irresistível. Não foi fácil esta última lição de paciência. Nos últimos 2 anos, devido a uma série de derrames, tenho dependido totalmente de outras pessoas para os cuidados mais básicos. Passo os dias inteiros no esforço permanente para ir da cama para a cadeira, da cadeira para o banheiro e tudo de volta outra vez. Meu único desejo tem sido deixar o meu corpo, como uma borboleta deixa para trás seu casulo, e finalmente me fundir com a grande luz. Minhas entidades afirmaram
a importância de fazer do meu tempo o meu amigo. Sei que no dia em que a minha vida terminar sob esta forma, neste corpo, será o dia em que eu terei aprendido esta lição de aceitação. A única vantagem desta lenta aproximação da passagem final da vida tem sido o tempo que oferece para a meditação. Suponho que, depois de aconselhar tantos pacientes terminais, seja apropriado eu ter tempo para refletir sobre a morte quando é a minha própria que está diante de mim. Há poesia nisso, uma leve tensão, como uma pausa num drama de tribunal em que o acusado tem a oportunidade de confessar. Felizmente, não tenho nada de novo para confessar. A minha morte virá para mim como um abraço caloroso. Como disse há muito tempo, a vida num corpo físico é uma parcela muito pequena da existência total de uma pessoa. Essa aqui é uma frase bem forte, viu, gente? A vida num corpo físico é uma parcela muito pequena da existência total de uma pessoa. Depois de passar por todas as provas para as quais fomos mandados à Terra, como parte do nosso aprendizado, podemos então nos formar. Podemos sair do nosso corpo, que aprisiona a alma como um casulo aprisiona a futura borboleta, e no momento certo, deixá-lo para trás. E estaremos livres da dor, livres do medo e livres das preocupações, livres como uma linda borboleta voltando para casa, para Deus, em um lugar onde nunca estamos sós, onde continuamos a crescer, a cantar, a dançar, onde estamos com aqueles a quem amamos e cercados de mais amor do que jamais poderemos imaginar. Felizmente cheguei a um ponto em que não preciso mais voltar atrás para aprender mais lições, mas infelizmente não estou satisfeita com o mundo de onde estou partindo pela última vez. O planeta inteiro está em dificuldades. Esta é uma época muito frágil da nossa história. A Terra foi muito maltratada durante um período longo demais, sem que se considerasse a possibilidade das graves consequências. A humanidade deu livre curso à devastação dos frutos do jardim de Deus. Armas, ganância, materialismo e gosto pela destruição tornaram-se o novo catecismo da vida, o mantra de gerações cuja meditação sobre o sentido da vida está perigosamente distorcida. Acredito que a Terra vai, em breve, corrigir esses erros. Por causa do que a humanidade fez, haverá terríveis terremotos, inundações, erupções vulcânicas e outras catástrofes naturais numa escala nunca vista. Por causa do que a humanidade esqueceu, haverá uma enorme quantidade de vítimas. Sei que isso vai acontecer. Minhas entidades disseram-me que podemos esperar por revoluções e ataques de proporções bíblicas. De que outra maneira fazer as pessoas despertarem? Bem forte isso, hein, gente? De que outra maneira fazer as pessoas despertarem? Qual é a outra maneira de ensinar o respeito à natureza e às necessidades da espiritualidade? Assim como meus olhos viram o futuro, o meu coração vai para aqueles que ficam para trás. Não tenham medo, não há motivo para isso. Se lembrarem que a morte não existe. Procurem, ao contrário, conhecer a si mesmos e encarar a vida como um desafio em que as escolhas mais difíceis são as mais elevadas, as que terão a ressonância de honradez e retidão e que lhe darão forças e a percepção de Deus, o superior dos superiores. A maior dádiva de Deus para nós é a livre escolha. Nada é por acaso. Tudo na vida acontece por uma razão positiva. Se protegermos os cânions dos vendavais, nunca veremos a beleza dos seus relevos. Preparando-me para passar deste mundo para o próximo, sei que o céu ou o inferno são determinados pela maneira como as pessoas vivem suas vidas no presente. A única finalidade da vida é crescer. A suprema lição é aprender como amar e ser amado incondicionalmente. Essa é outra frase maravilhosa, gente. A suprema lição é aprender como amar e ser amado incondicionalmente. Há milhões de pessoas no mundo que estão passando fome. Há milhões sem um teto. Há milhões que sofrem de AIDS. Há milhões de pessoas que sofreram violências. Há milhões de pessoas que padecem de invalidez todos os dias.
mas alguém clama por compreensão e compaixão. Escutem o som de suas vozes. Escutem como se o chamado fosse música, uma linda música. Posso garantir que as maiores recompensas da vida inteira virão do fato de vocês abrirem seus corações para os que estão precisando. As maiores bênçãos vêm sempre do ajudar aos outros. As maiores bênçãos vêm sempre de ajudar aos outros. Creio firmemente que a minha verdade é uma verdade universal, acima de todos os credos, pontos de vista econômicos, de raça ou de cor, e pertence à experiência da vida que é comum a todos. Todas as pessoas vêm da mesma fonte e retornam à mesma fonte. Todos precisamos aprender a amar e ser amados incondicionalmente. Todas as dificuldades por que passamos na vida, todas as tribulações e pesadelos, todas as coisas que vemos como castigo de Deus, são na realidade como dádivas. São uma oportunidade para crescer, que é a única finalidade da vida. Não podemos curar o mundo sem nos curarmos primeiro. Não podemos curar o mundo sem nos curarmos primeiro. Se você está preparado para as experiências espirituais e não tem medo, você as terá. Não precisa de nenhum guru ou baba para dizer-lhe o que fazer. Todos nós, quando nascemos da fonte, a que chamamos de Deus, fomos dotados de uma faceta de divindade. É isso que nos dá o conhecimento da nossa imortalidade. Devemos viver verdadeiramente até a hora da morte. Ninguém morre sozinho. Todos são amados, além do que são capazes de compreender. Todos são abençoados e guiados. É muito importante que você faça apenas aquilo que gosta de fazer. Pode ser pobre, pode estar passando fome, pode estar morando num lugar miserável, mas estará vivendo integralmente e no final dos seus dias abençoará a sua vida porque fez o que veio fazer no mundo. A lição mais difícil a aprender é do amor incondicional. Não há por que ter medo da morte. Pode ser a experiência mais deslumbrante de toda a sua vida. Depende de como você viveu. A morte é apenas uma transição da vida para uma outra existência onde não há mais nem dor e nem angústia. Tudo é suportável quando há amor. Meu desejo é que você dê mais amor a mais pessoas. A única coisa que vive para sempre é o amor. E aí ela termina essa obra maravilhosa, magnífica, né, com essas palavras tão poéticas, tão bonitas, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. Então, outra coisa que eu gostei muito, né, desse último capítulo é que ela diz assim que prevê o futuro, né? Quando eu li, eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa assim visionária, né? O que ela fala de certa forma é o que a gente está vivendo agora, né? Essa crise, né, que veio com o coronavírus, né, tem feito muitas pessoas morrerem, né? E assim, ela coloca que isso era parte da ganância, né? Do quanto o ser humano assim, não soube viver de uma forma assim, mais desapegada, né? E assim, ele meio que construiu tudo isso, né? Então, é com isso que eu termino essas reflexões todas, esse vídeo, né? E assim, que vocês se motivem, né, para ler esse livro tão maravilhoso que é o Roda da Vida, da Elizabeth Kubler-Ross. Não deixem de dar um like, dar um joinha no vídeo, compartilhar com seus amigos e lerem esse livro tão bonito, né, que é a Roda da Vida, da Elizabeth Kubler-Ross. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.